Olá, tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Bem-vindo ao estudo da Escola Sabatina. Estamos terminando um trimestre, né? Hoje nós vamos aqui falar sobre a 13ª lição, uma lição que esse mês veio falando, esse trimestre, aliás, veio falando sobre o livro de Êxodo. Eu gosto sempre de mostrar, porque de repente você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, e esse trimestre nós estudamos sobre o livro de Êxodo. Hoje nós vamos finalizar. Mas Sandra, de repente eu precisava saber o que aconteceu nos outros estudos. Vai lá no nosso canal, todos os estudos estão lá, você pode ir acompanhando um a um. Eu quero desde já te pedir para que você, ao ir lá no nosso canal, você possa curtir lá, ativa o sininho para quando tiver novas lições, novas gravações, você possa acompanhar junto com a gente. Nos apoie e também compartilhe para outras pessoas, né? Você pode nos ajudar a levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Tem também as nossas redes sociais, Adventistas Catanduva, Facebook, Instagram. Entra lá que você vai ver todas as novidades aí da nossa igreja aqui em Catanduva. Eu sempre falo para vocês que é muito bom estudar a Palavra de Deus, mas estudar a Palavra de Deus acompanhada de amigos, queridos, é melhor ainda. Você já está aí junto com a gente, né, para estudar. E eu aqui também não estou sozinha, né? Eu gostaria de apresentar para vocês a minha dupla missionária. Eu sempre falo que ele é minha dupla missionária, né? Faz algum tempo já que a gente não grava junto, mas hoje ele voltou. Bem-vindo, marido. Olá, Edinho, esposa, amigo que nos assiste também, sejam muito bem-vindos. É muito bom poder estar aqui novamente com vocês. Estamos encerrando o trimestre. Tenho certeza que esse trimestre foi uma bênção, podemos aprender muitas lições maravilhosas. E agora a gente vai encerrar, né, com chave de ouro, o livro do Êxodo. Amém. Amém. E aqui do meu lado direito, o nosso amigo querido, conhecido como Edinho, né? É Edson, mas para nós, carinhosamente, Edinho. Muito bem-vindo, Edinho. Obrigado, Sandra, pelo cortês, carinhoso convite. André também está participando com vocês dessa bancada aqui. Você que está conosco aí, eu sempre gosto de dizer, né? Fica com a gente até o fim. Vocês vão passar momentos agradáveis, deleitosos, só para a edificação do seu caráter. Deus seja louvado. Amém. Eu disse que a gente está terminando o trimestre, né? Então, já quero te mostrar a próxima lição, antes de nós terminarmos aqui, para te empolgar aí a você buscar comprar a sua, baixar o aplicativo de alguma forma, mas você precisa acompanhar conosco, fazer aí a sua assinatura, que aí você já fica o ano todo tranquilo com relação a isso. Próximo trimestre, a partir da semana que vem, nós estudaremos lições de fé no livro de Josué. Eu estou empolgada, estou bem curiosa para saber quais são as lições que esse material, esse guia de estudos aqui vai trazer para a gente. E você não pode ficar de fora, tá? Então, faça a sua assinatura, compre a sua lição avulso, baixe o aplicativo de alguma forma, você tem que acompanhar junto com a gente, ok? O Edinho trouxe para nós aqui algumas dicas de livros que valem muito a pena. Edinho, mostra pra gente. Nós vamos ter um momento na lição que vai falar sobre o sábado, a relação do sábado com o santuário. Então eu digo para você esse livro aqui, ó. Aliás, são dois, né? É uma série de 2 livros, o primeiro e o segundo volume, né, da Parousia. É uma universidade adventista, tá? Você pode buscar aí no site mais informações. O primeiro livro ele fala sobre os fundamentos dessa doutrina bíblica. E o segundo livro, ele fala sobre as implicações, questionamentos de pessoas, perguntas relacionadas ao sábado. A gente vai estudar também sobre o tabernáculo, né, Sandra e André? Então a dica para vocês, esse aqui já é da casa. Aliás, os 3 livros que eu vou apresentar é da casa, tá? Esse aqui é a sombra e a realidade. Aqui fala sobre o sacrifício, sobre as ofertas, o significado, para você se aprofundar nesse assunto. Aqui o sacerdote expiatório de Jesus Cristo, o que ele está fazendo agora, tá? Será que ele está criando, porque ele é um Deus criador, ou será que ele está no lugar santíssimo intercedendo por cada um de nós? E esse aqui, Cristo em seu santuário, é muito profundo também. São todos livros da Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora dos Adventistas do Sétimo Dia. Você pode entrar no site aí e conhecer melhor e até adquirir esses livros aqui, esses materiais, que vai aí só ajudar você a crescer no conhecimento desse grande
dessa grande questão que é o santuário, não só o terrestre, mas o espiritual também, o celestial. A gente vai ver aqui mais à frente, né, no estudo. Amém. De fato, esses minutos que nós temos aqui não dá para a gente estudar tudo. Então, essas dicas aqui são dicas de ouro que o Edinho trouxe e vai nos ajudar a entender melhor ainda esse assunto. André, você pode fazer uma breve oração para nós iniciarmos Sim, o nosso vamos orar. estudo? Nosso querido Deus, nosso grande mestre, que alegria imensa podemos estar aqui mais Amém, uma Senhor. vez, nesse lugar sagrado, onde nós teremos a oportunidade de recapitularmos essa lição tão maravilhosa. Amém, Que Senhor. o seu Santo Espírito possa desde já estar no comando, possa nos orientar aqui e possa também estar com aqueles que assistirão esse vídeo, que eles possam ser alcançados também e possam compreender esse assunto tão importante. Amém. Nos abençoe coletivamente, é o que nós te pedimos e rogamos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, a 13ª lição vem com o tema O Tabernáculo. Nós estudamos aí na semana passada sobre a tenda de encontro, né? E aí, de repente, a gente pode fazer uma confusão, né? E a gente descobriu que são coisas diferentes. Então, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o tabernáculo. O verso para memorizar, quem dos dois gostaria de ler para nós? Pode ser o André. Vai lá, André. O verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 34 e 38. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que Amém. texto fantástico, né? Fantástico. É interessante a gente entender em que momento, né, André, foi dito aí esses versos, qual era o contexto que foi dito aqui. Então, assim, esses versos narram um momento em que após a conclusão ali da obra do tabernáculo, a glória do Senhor enche aquele local, marcando o quê? A aprovação de Deus, né? A gente não vai esmiuçar ele agora, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na quarta-feira, vai dar alguns detalhes a mais, mas só para a gente já ir entendendo, esses versos foram falados no momento, esses versos têm a ver com o contexto do momento da aprovação de Deus sobre a obra terminada ali do tabernáculo, conforme Deus havia pedido para Moisés, ok? O sábado vem trazendo aqui, meninos, um assunto bem interessante, que veio falando, eu acho que durante todas essas semanas que nós estudamos aqui, vem falando sobre algo, sempre termina em algo, chamado relacionamento com Deus. Isso. Não sei se vocês também entenderam assim. Para mim, essa lição vem nos chamando a atenção para o nosso relacionamento com Deus. A importância de nós termos esse relacionamento com Deus. É um relacionamento profundo de adoração. A hora que vocês quiserem, já interrompam aí para comentar, tá? E aqui vem lembrando, por exemplo, do que aconteceu com Adão e Eva. O que aconteceu com esse casal no momento em que o pecado entrou ali? E o que aconteceu? A primeira coisa que eles fizeram, eles fugiram de Deus, né? A primeira coisa que aconteceu ali, eles se esconderam de Deus. E aí, Deus, quando foi à procura deles, perguntou: onde estás? Aí, dentro da lição aqui, isso é uma coisa muito interessante que a gente já ouviu falar, vale a pena relembrar. Será que Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Será que Deus não sabia exatamente onde estava? Deus sabia. Geograficamente dizendo, Deus sabia onde eles estavam, porque Deus é onisciente, não é isso, Adinho? Isso. Mas por que Deus perguntou para eles: Adão, onde estás? Qual que foi a intenção de Deus nessa pergunta? Vocês pararam para pensar nisso? Trazer reflexão, né? Eu acho que foi para trazer, para que Adão entendesse ali o que ele havia feito. A grande intenção de Deus era mostrar a realidade que o pecado traz. Você vê que quando Deus ia ali, sempre na viração do dia, Deus ele sempre conversava com eles face a face, normal. Isso era o dia a dia deles. Mas quando o pecado entrou, olha o que aconteceu. Rompeu essa barreira, rompeu esse relacionamento. Olha, que coisa terrível. Criou-se uma barreira, na verdade. Criou-se uma barreira, verdade.
Porque até então o relacionamento era face a face. Aí entra o lápis, entra a queda, entra o pecado. E como você bem disse, André, aquele relacionamento que era tão harmonioso, tão deleitoso, tão alegre, tão feliz, agora não existe mais. E se dependesse do homem, como hoje também, se dependesse da gente, se dependesse de mim, eu não estaria aqui nessa manhã. Eu estaria em outro lugar. Se não fosse Deus me buscar a Sandra, buscar o André, a equipe aqui da mídia. Então Deus sempre dando o primeiro passo. Se Deus esperasse Adão e Eva se aproximar a Ele, pode ter certeza, até hoje estaria esperando. Então Ele deu o primeiro passo. Aonde estás? Porque ao perguntar, Ele colocou na mente deles que, não estou zangado com você. Porque quando a gente mostra que a gente está zangado com a pessoa, quando a gente tem ódio da pessoa, quando a gente não olha na cara dela, quando a gente não faz questão da amizade dela, do diálogo, você está entendendo? Da presença da pessoa. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente não quer estar do lado dela, não quer estar no mesmo ambiente que ela está. Então quando Deus Ele toma a frente, Ele vai até o casal, Ele está mostrando, eu estou aqui. Se depender de mim, vamos continuar esse relacionamento. A gente vai ver depois na lição aqui que coisa tremenda. Como Deus faz, os meios que Ele usa para manter esse relacionamento conosco. Queridos, Deus é tão didático. Ele, através de tudo que Ele faz, Ele quer nos dar uma lição. Quando Ele chama, aqui os meninos já falaram muito aqui sobre isso, Ele chama a Adão ali porque Ele quer levá-lo à conscientização do seu erro. É incrível como Ele quer fazer Adão refletir e falar assim, meu Deus, olha, eu errei, eu cometi um pecado, Deus ainda vem atrás de mim. E reflexão faz com que a gente chegue ao quê? Ao arrependimento. Incrível como o pecado, ele faz essa separação, ele faz com que a gente tenha medo de Deus. A lição traz isso aqui, né? Nós não devemos ter medo. É isso que o inimigo quer, que eu tenha medo e me afaste. E aí Deus vem em busca do homem, sempre Ele dando o primeiro passo, né? E você vê, esposa, que isso aí nunca havia acontecido antes, né? Ele sempre teve esse relacionamento diário com Deus, agora o pecado ele trouxe essa separação, esse distanciamento. E isso também acontece com a gente, né? Trazendo para os nossos dias, quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. Não é Deus que distancia de nós, é o contrário, né? É a gente que cria essa barreira para ficar longe de Deus. Tente imaginar você que nos assiste. A primeira mentira que você contou, qual foi a reação? Como é que você se sentiu? Se você é uma pessoa honesta, uma pessoa séria, e você falou, poxa, o que eu fui fazer? Mentiu talvez para a esposa, ou para o esposo, ou para o pai, para a mãe, ou para o patrão, ou para o funcionário. Mexeu com você? É isso que Deus quer. Quando a gente comete algum pecado, tem que mexer conosco, tem que trazer tristeza. Porque como o André falou, até então eles não sabiam o que era isso, aquele sentimento. Deus, como é onisciente, Ele já sabia o que ia acontecer. Então agora Deus, Ele, mais uma vez, Ele mostra para o casal, vocês erraram, mas depender de mim, vai ser a mesma coisa. Não mudou nada, não mudou nada, a gente continua no mesmo barco. É interessante, eu marquei aqui uma frase, né? Sob ameaças não há reflexão, e sem reflexão não há arrependimento. E você já deve ter vivido isso, de você estar com bronca de uma pessoa, você está nervoso com aquela pessoa, e aquela pessoa chegar em você de uma forma branda, calma, e aí sim você se toca do que você fez. Você fala, meu Deus, olha só, você fica constrangido. Exato. Então assim, ameaça, briga, isso não leva à reflexão. E, consequentemente, não leva também ao arrependimento, né? Então, vem como Deus é didático, Ele chegou ali daquela forma para fazer com que Adão e Eva ali se conscientizassem. Então. E aí, Sandra, a pessoa que age dessa forma, ela corre no risco dos relacionamentos não ser reatados. Isso, e Deus não quer isso. Exatamente. Ele quer que todos os relacionamentos sejam reatados, aqueles que foram quebrados. E aí Ele nos dá essa lição no Éden. Assim como eu reatei o relacionamento com o primeiro casal, eu quero que vocês também, como igreja, como comunidade, como família, reatem também os relacionamentos quebrados.
Quanta coisa nós falamos aqui somente do primeiro dia da semana. Impressionante. Nossa, é impressionante. Não sei se nós vamos conseguir. Nós temos que chegar até a quinta-feira, hein? Vamos lá. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o sábado ou a gente pode passar para o domingo? Não, só para a gente entender agora a questão do tabernáculo. Deus ele pede para que faça um tabernáculo para que ele possa habitar, né? Então, que Deus ele sempre está buscando uma proximidade do ser humano, né? Sempre Sim. Deus buscando, né? É isso que é o extraordinário de Deus. Por mais que nós erramos, por mais que a gente se distancie de Deus, Deus ele sempre procura ali essa proximidade. Porque Ele nos ama. Vamos falar agora sobre o sábado. De repente você vai falar assim, meu Deus, já vem eles com esse papo de adventista, né? De sábado, lá vem eles. Mas para nós que somos adventistas do sétimo dia, guardadores do sábado, a gente conseguiu compreender exatamente o que é o sábado. Isso não é papo de adventista, isso é papo de Deus. Está na Bíblia, né? E aí a gente vai esmiuçar aqui um pouquinho. A importância do sábado é um dia particularmente especial, né? Deus quer estar conosco de forma diferente no dia do sábado. Ah, mas só no sábado? Não, todos os dias. Mas Deus separou o dia de sábado. Ele fala sobre sábado, ele não fala nenhum outro dia. Ele guardou, ele descansou nesse dia, ele santificou e abençoou esse dia. Só aqui a gente tem muita coisa para falar sobre o sábado. Tem. Pode começar aí, meninos, aí falar sobre o sábado. O que vocês... O povo tem a mania de dizer o seguinte, né? Que sábado foi dado lá para os judeus, né? Isso. Isso é coisa de judeu, mas se a gente olhar dentro da Bíblia, não é isso que a Bíblia fala. Você pega o primeiro verso de Gênesis, na criação, né, Ginho? Capítulo 2, de 1 a 3, minha esposa até fez menção do texto aqui. E abençoou Deus no sétimo dia e o santificou, versículo 3. Ou seja, quando você abre a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que fala sobre a criação, Deus, ele abençoou o sétimo dia, que é o dia do sábado, o santificou, descansou nesse dia. Então, quando alguém falar para você, isso aí foi dado por judeus. Não, está aqui, ó. Não, peraí, agora você me deixou confusa. O pessoal fala que foi dia dado para os judeus, que isso é coisa dos judeus. Mas já existia judeus ali na criação? Não existia. Já existia essa... No início de tudo, não existia judeus. Existia ali o homem, né? O homem. Existia o homem. Aí lá no Novo Testamento falava, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Exatamente. Isso. Eu quero só, como você falou da criação aí, eu quero trabalhar com vocês aí, como Deus ele vai preenchendo os espaços vazios. O André ele leu o verso para memorizar e disse que quando o tabernáculo ele foi ali inaugurado, a glória de Deus preencheu o espaço que estava vazio. Se a gente for ali fazer um estudo um pouco minucioso sobre a criação, a gente vai perceber que no primeiro dia Deus ele cria a luz, haja luz. Aí você tem um paralelismo com o primeiro dia, que é o quarto dia. Você pode em casa com mais tempo pesquisar. Então no primeiro dia Deus ele cria a luz, no quarto dia Deus cria os astros, que são o quê? O sol, a lua, as estrelas que estão no firmamento. No segundo dia ele cria o céu e o mar, ele haja o quê? Separação entre o céu e o firmamento, e a terra, e que é paralelo ao quinto dia, onde ele cria as aves e os peixes, ou seja, as aves para preencher o espaço do céu, e os peixes para preencher o espaço das águas, do mar. No terceiro dia, ele faz a porção seca. Olha que legal. E paralelo ao terceiro dia é o sexto, onde ele preenche aquela porção seca com a criação dos animais e dos seres humanos. Só que aí tem mais um dia, a Sandra já falou e o André também, que é o sétimo. Só que o sétimo dia, ele é único, ele é singular. Não existe um paralelo, um dia. Verdade. Você vê que o primeiro é paralelo ao quarto, o segundo paralelo ao quinto, o terceiro paralelo ao sexto. E o sétimo dia? Quem que preenche esse espaço vazio de 24 horas? A própria presença do Senhor Jesus. Então eu faço um desafio para você. Não só você que é adventista do sétimo dia, ou que é guardador do sábado de outras denominações. Você que nunca guardou um dia do sábado.
Tente da sexta-feira, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Tente passar por essa experiência. Depois você pode colocar aqui nos comentários, de que de fato é um dia diferenciado. Eu já tive experiência, Sandra e André, e amigos que nos assistem, de na sexta-feira, no culto do pôr do sol, eu estar com muita dor de dente. E terminar o culto, a dor sair. Eu já tive experiência de, durante a semana, ter corte, um corte, assim, um corte de arame, talvez de faca. Quando chegava no sábado à noite, na sexta-feira do sábado, que para nós já é o sábado, cicatrizava. Então o sábado, de forma diferenciada, é o dia da cura, é o dia do deleite, é o dia da alegria. Então a gente percebe aqui, né? Assim como Deus preencheu ali no tabernáculo com a presença dele, ele preenche esse espaço no tempo de 24 horas com a presença dele. Então a gente está falando de relação novamente. Exatamente. De relacionamento. Não foge disso. Não foge disso. Todos os mandamentos, eles são relacionais. Mas o sábado é especialmente relacional. Aí você disse uma coisa muito interessante anteriormente, né? E os outros dias da semana, a gente não pode se relacionar com Deus? Talvez as pessoas estejam se perguntando sobre isso. Pode também, deve. Porém, Deus é tão sábio, né? Que conhecendo nós, a nossa condição, o nosso dia a dia, a correria da vida, a gente não teria esse tempo especial, né? Olha só. Então ele não fez isso porque ele estava cansado, né? Porque fala assim, Deus criou o sábado e descansou. Deus se cansa? De jeito nenhum. Só um detalhe em cima do que o André falou, interessante, na Revolução Francesa, ali no século XVI, XVII, eles tentaram mudar os dias da semana. Você que gosta de história, vai pesquisar aí, Revolução Francesa. Eles jogaram para 10 dias, de 7 jogaram para 10 dias. E aí as pessoas começaram a ficar doentes. Os animais começaram a ficar doentes de uma hora para outra. E aí foram procurar saber. Então, no nosso corpo, na nossa genética, no nosso DNA, como o André falou, Deus já colocou isso na nossa genética, no nosso DNA, de que nós precisamos de 7 dias por semana. E o 7º para descansar. Descansar no Senhor. O sábado, ele tem como princípio dependência de Deus. Enquanto eu estou adorando a Deus, Ele está cuidando das minhas contas, das minhas finanças, da minha família, da minha saúde. Mas isso tem que ter fé. E é um desafio que eu faço para você aí. Tenha fé. Então, se é para nós descansarmos no sábado, Deus, né? Entendendo a nossa condição, Deus é perfeito, faz tudo perfeitamente. Eu tenho que dormir, né? Às 24 horas, é isso? Ficar deitadinho lá, descansando, é esse o propósito? Não. Qual que é o propósito, então? O que nós podemos, vamos mudar a pergunta, o que nós fazemos no sábado? Porque às vezes as pessoas acham que a gente deita na sexta-feira à noite e levanta. Porque as pessoas, às vezes, elas questionam, né? Então, no sábado não pode fazer nada. Né? Existe esse questionamento, deve ser muito chato, né? A pessoa ficar o dia inteiro em casa sem poder fazer nada. Mas, primeira coisa, nós temos a oportunidade de vir à igreja. Tem uma bênção maior que essa? E é diferente, Edinho, quando a gente vem para a igreja no sábado de manhã, é gostoso, uma atmosfera diferente. Quando você sai da rotina ali do trabalho, você não precisa acordar cedo para ir trabalhar, o seu corpo, ele age de uma forma diferente. Exatamente. Entendeu? Então, relacionamento com Deus, já começa aí. Eu, quando era pequeno, tinha um grande amigo meu que faleceu há pouco tempo, que ele ensinou a gente de uma forma didática o que é esse relacionamento com Deus no sábado. Então ele levava a gente para ver a natureza, para a gente conhecer um pouco sobre a obra de Deus, sobre as obras de Deus. Então foi uma forma didática. Mas tem muita gente que pensa que, não, sábado deve ser uma chatice, que eles não podem fazer nada. Como é que é isso? A gente pode ter um tempo prazeroso ali com a nossa família, em meio à natureza, como o André falou, vir na igreja. É permitido fazer o bem. Isso. Sábado você tem 24 horas para você fazer o bem. Sabe aquela visita para aquela pessoa que está de repente doente, você não consegue fazer durante a semana, que você está ali trabalhando muito, estudando, de repente? Vai fazer no sábado, vai ajudar alguém. Você não pode nem limpar uma casa. Se a pessoa estiver doente, você pode ir lá e limpar a casa dela para ela. Você pode fazer o bem. Tudo que te remete a Deus e a fazer o bem ao próximo,
Você está liberado para fazer. É verdade. Tudo aquilo que foge do teu cotidiano, do teu dia a dia, por exemplo, teu trabalho, as tuas tarefas, tudo aquilo que foge na questão de lucros, na questão de ganhos, você pode fazer no sábado. Benefício próprio, né? Tudo aquilo que é de benefício próprio, que você tem 6 dias para isso. Deus te deu 6 dias, Deus deu para nós 6 dias, para a raça humana. O 7º é para Ele. Olha como é que Ele é bonzinho, Ele deu 6 para nós correr atrás do nosso sustento da família, realização dos nossos sonhos pessoais, profissionais, mas o 7º é para Ele. Mas só que, como a Sandra falou, se no 7º dia eu encontrar alguém que está precisando de puxar ali areia para dentro de casa, chegou uma carga de bloco ali, vai chover e aqueles blocos vai correr, e aí eu posso estar ali sem problema. Eu não estou ganhando para fazer aquilo, eu não estou cobrando, eu estou fazendo com prazer e ajudando, sendo útil. Porque o sábado é isso, o sábado você tem que ser útil para as pessoas e sentir útil também para Deus. Esse dia aconteceu até uma coisa interessante, né? Teve o projeto Quebrando o Silêncio e a gente saiu para distribuir os livros, né? Os materiais do Quebrando o Silêncio. E aí tinha um lugar lá que um rapaz saiu correndo atrás de mim e pediu para que eu pudesse ajudar a empurrar uma máquina. Imagina, eu sou inteiro para empurrar aquela máquina. Então, o sábado eu não posso ser extremista também, pensar assim, eu não vou ajudar, eu vou estar trabalhando, não é? Eu tenho que pensar, eu tenho que ajudar o próximo. Um ato desse é o ato de ajudar o próximo, não é? É diferente. Porque quando você está trabalhando, você está vendendo as tuas energias. Sim. Então você está ali vendendo, mesmo se você estiver sentado ali na frente do computador, você está vendendo as energias tuas ali, o teu tempo de concentração. Você podia muito bem falar, não, hoje é sábado, eu não vou suar, Sim. Eu não vou fazer força. Não, mas quem tem a maturidade espiritual de que é o sábado realmente, ele faz com prazer. Esse dia foi interessante, foi agora recentemente, não tem nem um mês, né, André? E o André entrou lá para dar o folheto e não saía mais. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ou era uma esfirraria, né? Eu até lembro que era uma esfirraria. Eu falei, será que o André está comendo esfirra? Aí eu voltei lá e está o André com a máquina lá e o suor descendo. Eu falei, ai meu Deus, entendi agora. Mas é isso, irmãos, é sobre fazer o bem, ajudar o próximo. O sábado é para você descansar sim também o teu físico, mas também a tua mente, mas é para você se conectar espiritualmente com Deus, com os irmãos, né? O sábado é um dia de deleite e como o Edinho falou, eu também te desafio, eu também quero fazer esse desafio. Amém. Guarde um sábado e você vai ver a diferença que é. Você consegue perceber a diferença na sexta tarde, vai mudando. A tua cabeça, o teu corpo e até o corpo da gente funciona melhor no dia de sábado, né, André? Verdade. Tudo é melhor no dia de sábado e a gente precisa mudar o dia porque a gente já está com o tempo bem para frente. E olha quanta coisa a gente fala, né? Tem ainda para falar sobre sábado? Só para a gente encerrar essa parte da lição aqui, uma coisa não pode já passar. O livro de Êxodo, capítulo 35, dos versos de 1 a 3, Moisés agora chamou toda a congregação para reforçar o quê? A respeito do dia do sábado, né? Você vê que é uma coisa que o povo esqueceria. Deus dá a ordem para que construísse o tabernáculo e na primeira reunião ali, Deus orienta Moisés a falar sobre o sábado, para que eles lembrassem do dia do sábado. Aí vem, né? Lembra-te do dia de... Então, o que esse dia que está trazendo para mim e para você? Para que nós sejamos obedientes. Por quê? Porque Deus precisa da minha obediência? Não. Eu sendo obediente, quem ganha as bênçãos? É Deus? Somos nós mesmos, né? Nós mesmos recebemos as bênçãos por ser obediente. Deus nos preserva. Amém. Ele cuida de nós. Por isso, Ele pede para que a gente guarde o sábado. Vamos passar para o domingo? Opa, segunda. Vamos passar para segunda-feira. Ofertas e o Espírito. Nós falamos aqui, já pincelamos aqui, que Deus deu ali orientação para Moisés para que ele fizesse ali o tabernáculo, né? Ali, após anos de escravidão, aquele povo agora tinha recursos
Por quê? Se a gente relembrar aí o estudo que nós tivemos ali atrás, algumas semanas atrás, quando o povo foi libertado da escravidão ali, Deus ressarciu aquele povo com juros e correções monetárias, a gente poderia dizer. Porque ele falou assim, agora vocês vão levar todos os despojos, vão despojar este povo. E despojar é levar tudo. Eles levaram muita coisa. E agora, para a construção desse tabernáculo, para que fosse feito, tinha ali as orientações, ia precisar de algumas coisas. E agora, então, aquele povo vai doar, para que fosse feito ali, construído ali o tabernáculo. Mas aqui a gente tira uma lição tão grandiosa, que às vezes nós somos mesquinhos em ajudar a obra de Deus. Edinho, eles não tiveram nem um pouco de avareza. Eles foram liberais, como a gente costuma dizer. Mas eles ficaram pobres por conta disso? Não. Chegou um momento que aconteceu algo ali extraordinário, porque eu estou na igreja há 12, 13 anos e eu ainda não vi isso acontecer. Espero que um dia aconteça. Irmãos, nós precisamos aí de comprar um som novo para a igreja ou reformar a igreja. Tragam as ofertas. E em gratidão a igreja trouxe a oferta e chegou um momento que não precisa mais, calma que já trouxe demais. Vocês já viram isso? Não, e o mais interessante disso tudo é que as ofertas deles não é uma oferta meia boca. Vou dar o que está sobrando, não. Eles deram o melhor, não é? Ouro, linho, toda coisa de qualidade, tudo coisa de primeira mão. E chegou um momento que Deus falou assim para Moisés, Moisés, fala para o povo parar de trazer, que já está sobrando, já está ótimo. Eu quero entrar na linha do tempo com você e quero lembrar você de quando Moisés estudou aqui algumas lições, a Sandra foi feliz, né? Você que não estudou todas, vai ali na playlist e você vai ver ali os vídeos já gravados. Algum momento Moisés ele sobe no monte e fica 40 dias e 40 noites. O povo ele traz um ouro para fundir um bezerro. E aí, você pode ver aí na Bíblia, você vai encontrar o que aconteceu. Então agora, essas pessoas que estavam levando essas ofertas, elas viram no passado, algum tempo atrás, o que aquelas pessoas fizeram. Levaram para fazer um bezerro de ouro, uma coisa assim que era contra a lei de Deus, uma imagem de adoração, uma imagem de escultura. Agora pense comigo, aquelas pessoas que estavam ali, poxa vida, eles levaram para fazer uma coisa que não era do agrado de Deus. Isso aqui é do agrado de Deus, porque Deus está pedindo. Então eles falaram, não, agora vamos dar, mas vamos dar com alegria mesmo, porque lá no passado nós demos para coisas erradas, hoje a gente vai dar para a coisa certa. Então eu peço para você raciocinar. Imagine você que hoje é um cristão evangélico, no teu passado, antes de você conhecer Jesus, antes de ser alcançado pela graça, o que você fazia? Será que você está fazendo menos do que você fazia antes de conhecer essa verdade libertadora, a palavra de Deus? Então aqui mais um desafio para você fazer aí uma reciclagem, nós fizermos uma reciclagem na nossa vida, falar, poxa vida, quando eu não estava na igreja, eu estava no mundão, eu fazia isso, aquilo lá, e tinha prazer de fazer, e fazia com todo o meu esforço, com toda a minha energia. Por que então não, hoje, fazendo parte de uma comunidade dos santos, fazer o seu melhor, como o André bem disse? Eles levaram o melhor deles, não levaram o que estava sobrando, não, isso aqui não vai ter utilidade, então vou levar isso aqui, eu vou ofertar isso. Eles vão ficar preocupados se ia acabar, né? Isso é uma parte muito interessante dessa história. Que normalmente a gente, como ser humano, a gente fica pensando, né? Será que vai acabar? Primeiro, eles viveram 430 anos como escravos. Não tinha nada, né, Não tinha nada. De repente receberam essa herança. Deus deu essa oportunidade de eles serem ressarcidos ali, levarem dali essas bênçãos. E aí ninguém se preocupou se ia acabar. Eles simplesmente começaram a trazer. Agora, outro ponto dessa lição extraordinário. Deus, Ele quer usar as pessoas para o seu serviço. Na construção do tabernáculo, você pode observar. Deus falou para Moisés, você fará tudo que eu
de mandar. Teria que ser daquilo que Deus pediu. Isso. O Moisés não poderia fazer do jeito que ele achou que poderia fazer, do modo dele. Mas foi como Deus deu a ordem para se fazer. E muitas vezes, quando a gente vem fazer o trabalho de Deus na igreja, a gente acha que pode fazer na nossa maneira. Ah, vou fazer do meu modo. Tá bom, Deus sabe a minha intenção do meu coração. Eu fiz isso aqui lá na outra igreja, deu certo. Sim. Eu fiz isso aqui quando eu era mais novo, deu certo. Talvez não vai dar certo nesta igreja. Talvez não vai dar certo nessa comunidade. Então é preciso também mudar, reciclar e ouvir a voz de Deus. Porque Deus usou aqui a Oliabe e Bezalel. E a gente, se for fazer um estudo sobre a tribo desses dois camaradas, você vai ver como é que Deus ele é preciso. Não foi por acaso que ele chamou esses dois homens. E aí eu trouxe até aqui, né? No final aqui, Sandra, no rodapé final, fala: quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Lembre-se de que os dons espirituais só se desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, né? 22 a 23. Eu costumo dizer o seguinte: se você não usar os dons que Deus te deu, ele vai ficar atrofiado. É igual a pessoa que não faz exercício, não faz uma caminhada, a pessoa que procura aí manter aí o seu corpo, a sua saúde, ele vai ficar atrofiado, ele vai ter dificuldade. É a mesma coisa o cristão, que tem os dons, aí ele sabe, você sabe os dons que Deus te deu. Se você não usar os dons que Deus te deu, ele vai ficar atrofiado. E aí Deus vai tirar, porque Ele dá e Ele tira. Sim. Ele é o único que pode fazer isso. E pegando um gancho aqui no que o Edinho está falando, nós como líderes, né, de igreja, a gente tem percebido a dificuldade que é encontrar pessoas para fazer a obra de Deus. Você chama uma pessoa para fazer uma oração, às vezes a pessoa não aceita. Ah, não, eu não estou bem, eu não estou preparado. Irmãos, amigos, não faça isso. Quando uma pessoa chega até você te convidando para fazer algo, é porque Deus está chamando, né? Então você não se negue, você não está se negando para a Sandra, para o Edinho ou para o André. Você está se negando a fazer a obra de Deus. E aqui fala assim, o Edinho falou muito bem, eu tinha até marcado aqui: pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo. É o mesmo que Ele faz comigo e com você. Você acha que a gente não treme na hora que a gente está aqui na frente das câmeras para falar para você? A gente treme, a gente ora muito, a gente estuda. Chega aqui, a gente está nervoso. Mas Deus vem e capacita a gente, que alguém é tocado por essas palavras. Eu espero que muitas pessoas sejam tocadas. Mas o que eu quero te dizer é assim, não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim e não é fácil para nenhum dos dois. Mas a gente tem que se colocar à disposição para fazer. Porque Deus capacita. E capacitou um povo que era escravo. Um povo que viveu uma cultura ali, né? Fora da cultura deles. Que, olhando humanamente dizendo, é um povo que não tinha competência para fazer o trabalho. Mas o que Deus fez com aquele povo foi algo extraordinário. Deus deu o poder do Espírito Santo para aquele povo, para que eles pudessem fazer, para que eles pudessem ali executar o trabalho. E na igreja não é diferente. Quando a gente é chamado para pregar, para cantar, não é... Eu comentei com alguém esses dias. Dá aquele calafrio, é normal, tem que ter esse calafrio, senão se torna uma coisa mecânica. Isso. Você vê uma pessoa que fala em público, normalmente a pessoa está tão no automático que aquilo ali é normal para ela. Mas quando você vem para as coisas de Deus, você tem que ter esse calafrio, porque aí mostra a sua dependência de Deus, você depende de Deus. E outra coisa também, meus irmãos, amigos aí, a questão da responsabilidade, porque não é a palavra do Edson, é a palavra do Eterno. É a palavra do Todo-Poderoso. A palavra do Edson não vale nada. O Edson está aqui, daqui a pouco o Edson não está mais. Nós estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. O Eterno, Ele é para sempre, Ele é autoexistente. A palavra, Isaías fala que a palavra de Deus permanece eternamente. Então, quando a gente vai pregar, como você falou, e vai fazer uma programação, dar um estudo bíblico, fazer uma oração, a gente sente aquela responsabilidade. Por quê? Porque eu estou falando de Deus, eu estou sendo um representante de Deus, o embaixador de Deus. Como os embaixadores, eles vão ali, né, nos países, ele está representando aquele governo, aquele país, e nós somos embaixadores, estamos representando a Deus. E se falarmos alguma coisa que destoa,
que não é coerente, Deus ele vai cobrar da gente. Ele vai falar, você falou aquilo que nunca falei. E tem muitos religiosos hoje, aí, líderes religiosos, ensinando coisas que Deus nunca ensinou. E Deus vai pedir conta. Sim, com certeza. O fato é que passou-se aí 1 ano da saída do povo do Egito ali, né, da escravidão, passou-se aí 1 ano para que, então agora o tabernáculo estava pronto. Foi 1 ano. Diz que foi no primeiro mês, é isso, gente? Eu tinha marcado em algum lugar estava aqui. aqui, né? No primeiro mês, né? Foi inaugurado ali o tabernáculo. Como já foi citado aqui, o tabernáculo tinha ali as orientações para ser seguidas, não era de qualquer forma. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus didático. O tabernáculo ele tinha ali algumas funções. Dentre elas, ensinar ao povo o quê? Aqui, Sandra, tá, Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Do segundo Olha ano. a Então, o primeiro sequência. dia do segundo. 1 ano e 1 mês, mais ou A menos, assim, sequência né? aqui, Eles né? ficaram sem ter o tabernáculo. O tabernáculo, o que acontecia ali apontava para o quê? O futuro. Para o futuro. Então, além de estar habitando no meio do povo, Deus queria mostrar também o que iria acontecer, de forma didática, todo o plano da salvação. Olha que incrível. E aí, Deus deu várias orientações do que deveria ter. Aqui eu vou falar bem rapidinho, depois os meninos comentam. O tabernáculo, ele tinha tecidos e cortinas diferentes. Ele tinha uma arca lá dentro. Ele tinha uma mesa para os pães da proposição. Ele tinha candelabro. Ele tinha um altar de incenso, altar de holocausto, a bacia de bronze. Tinha um pátio. Tinha ali também material usado no tabernáculo. E aí no Êxodo 39 descreve que tinha uma estola e uma peitoral usada pelas vestimentas sacerdotais. Tudo isso era por quê? Porque Deus, eu quero assim. Não, tudo tinha um significado. Infelizmente, a gente não tem como estudar isso agora, mas tem estudo sobre o santuário, né? Então, procure uma igreja, procure um irmão, venha nos procurar para a gente estudar junto sobre o santuário. Detalhes, cada coisa daquela apontava para uma coisa diferente. É nesse ponto que eu queria pegar, a questão do detalhe. É como o nosso Deus ele é detalhista. Se você for fazer um estudo de quando quando Noé começa a construir a arca, foi preciso ali, detalhado, o comprimento, os compartimentos, a madeira, a calafetação. E eu falo para você, se Noé colocasse um preguinho no lugar que não era para colocar, não sei se aquela arca ia ficar ali flutuando, viu, gente? Certeza. Porque o nosso Deus, ele é preciso. Tem uma história na Bíblia, não sei se a mídia vai querer jogar ali, eu sei que o tempo não vai permitir, mas eu vou passar para você a passagem, para você depois em casa estudar. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. 2 Samuel, aqui dá um sermão, hein? Sermão maravilhoso. 2 Samuel capítulo 6, de 1 a 10, onde Davi, ele vai para trazer a arca da aliança para Jerusalém. Estude em casa esse capítulo. 2 Samuel 6, de 1 a 10. Você vai ver o que aconteceu. Depois de um tempo, lá em 1 Crônicas, Rogério, se você quiser jogar também depois, 1 Crônicas capítulo 15. Então, é uma tarefinha de casa. Sandra e André e amigos que nos assistem, estudem 2 Samuel 6, de 1 a 10, e 1 Crônica 15. Você vai ver que quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, sem o que Deus pediu, alguém morreu naquela ocasião. Verdade. E aí lá em 1 Crônica ele faz aquilo que Deus pediu, ninguém morreu. Então, para você que nos assiste, faça o que Deus pediu, porque Ele não quer que ninguém morra. Ele não tem prazer na morte do ser humano. Obedecer a Deus, né? Obedecer a questão é, você obedece a Deus, tudo vai dar certo. Aqui na questão do santuário, aqui, você vê como que Deus é didático, né? Existia o serviço diário, né? Que apontava ali para que as pessoas pudessem ter consciência de que os seus pecados eram perdoados ali individualmente. E existia também um serviço anual, que era uma vez por ano, que era de uma forma, eu posso dizer assim, global, todo mundo
era perdoado. Mais coletiva, a forma né? coletiva. Coletiva. E Deus sempre trabalha com a questão do perdão, né? Quando ele manda construir o tabernáculo, não era simplesmente para ele morar. Deus queria ensinar também o povo, de uma forma bem prática, a respeito do que aconteceria no futuro, de que alguém morreria numa cruz, e que alguém ressuscitaria. E se nós pedíssemos perdão, se nós confessássemos nossos pecados, nós teríamos então a salvação. Então é uma forma didática que Deus ensinou para o povo e ensina para nós também. Olha que coisa linda você falou agora aí. Pela manhã às 9 horas, um cordeiro era sacrificado. À tarde às 3 horas, outro animal era sacrificado. Quando as pessoas no arraial via o Edinho com o seu cordeirinho indo em direção do santuário, eles olhavam para mim e falavam: lá vai um pecador arrependido. Isso aí para a mente do povo judeu era coisa tremenda. E hoje como é que a gente faz isso? No nosso cantinho, na nossa casa, mas também de forma coletiva quando a gente vem para a igreja. Sim. Quantas vezes você ouviu alguém orando? Eu orei, vocês devem ter orado também. Senhor, perdoe os nossos pecados. Sim. Então você está fazendo uma oração de forma coletiva. Você está trazendo para a congregação, que a congregação seja o quê? Perdoada. A gente vê Daniel, lá em Daniel capítulo 9, a oração de Daniel. Ele se coloca ali como pecador e também intercede para a nação. Forma individual e forma coletiva. Quer dizer, continua ainda, né? Deus ainda continua nos ensinando como nós devemos agir, né? E o interessante é que a presença de Deus, as pessoas conseguiam saber que a presença de Deus estava ali. Algo aconteceu, né? E a gente até citou lá quando a gente leu o verso para memorizar. Algo aconteceu ali ao término dessa obra, ao término na obra de Moisés ali do tabernáculo. Algo aconteceu para mostrar que Deus havia aceitado, que estava da forma como ele pediu para que fosse feito. O que aconteceu ali, meninos? De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia um fogo nela. Então, Deus não se mostrou pessoa, mas aconteceu ali uma teofania, algo que indicava, que provava que Deus estava ali. E aí, uma das coisas que eu achei muito interessante, irmãos, vou pegar aqui no Êxodo 40, lá no versículo 16, olha aqui, aqui já dá uma semana de oração, Edinho. E tudo fez Moisés segundo o que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés fez exatamente aquilo que Deus pediu. Você tem feito aquilo que Deus tem pedido para você? Não somos nós que estamos falando. Deus pede algumas coisas para você. Você tem feito de acordo com o que Deus... O resultado foi a presença de Deus ali confirmando, aceitando aquilo que Moisés havia feito. Então agora o tabernáculo estava pronto e o povo tinha certeza, porque ali acontecia algo incrível. Imagina a presença de Deus, a coluna de fogo em cima, mostrando que Deus estava ali com eles. A presença de Deus, o Shekinah, era a aprovação divina. Vocês estão indo bem, o caminho é esse, continue por ele. Eu só quero ler aqui, Rogério, se você quiser jogar para nós aí, por gentileza, lá em Isaías 56. Isaías 56, o verso 6 e 7 fala assim, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Aceitação, porque estão fazendo o que Deus pediu. Porque a minha casa será chamada casa de oração para os israelitas. É isso que diz aí, Rogério? É o que diz aí? Para todos os povos. Esse é o Deus do relacionamento. É um Deus que quer relacionamento com a gente o tempo todo. Então, o tabernáculo ali, ele era para que aproximasse, para ter a relação, para que eles entendessem também ali, né, sobre a salvação. E aí, então, Moisés fez exatamente o que Deus havia pedido.
concluiu a obra. Interessante que aqui no Antigo Testamento, né, André, apenas 3 momentos é falado ali de obra concluída. Você lembra quais são os 3 momentos? Primeiro, no fim da semana da criação, né? Que Deus concluiu, né, a obra. Isso. Segundo, na conclusão do tabernáculo que a gente está estudando. E terceiro, quando Salomão terminou o templo. Ou seja, a obra ali foi concluída. O momento em que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota do exército egípcio e, por último, a revelação de Deus no Monte Sinai. E toda essa manifestação, que você falou, a teofania, mostrava o agrado de Deus. Estou feliz com vocês. E de que forma hoje, nos nossos dias, eu, o templo do Espírito Santo, posso ser cheio do Espírito Santo? Fazendo aquilo que é do agrado de Deus, cuidando do meu corpo, da minha saúde, fazendo o que Ele pede dentro dos seus mandamentos. Aí Deus vai preencher. Sim. Cada um de nós que somos santuário vivos, móveis do Espírito Santo. Que interessante que aqui no final fala assim, quais são as maneiras pelas quais nesse momento hoje, de repente você está falando assim, Sandra, mas como que eu posso sentir a presença de Deus? Como que eu posso saber que Deus está ali comigo? Tem algumas formas. Pare, entre num lugar tranquilo, fique sozinho e vai orar. É impossível, se você se derramar aos pés do Senhor em oração, você não sentir a presença de Deus. Sim. Você vai sentir. Você quer mais um exemplo? O André gosta muito de fazer isso. Cantar, né, André? Às vezes eu falo para ele, amor, para um pouco. Ele começa o dia cantando. Ele está no meio do dia, ele está cantando. E à noite ele está cantando. Por quê? Porque o louvor faz o quê, André? Faz a gente conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus, né? Muda, né? Às vezes a gente está num ambiente hostil, alguma coisa, você começa ali com você a sussurrar ali uns louvores, muda. Você sente a presença de Deus. Muda. Amém. Verdade. Né? Estudar a palavra, né, Edinho? Vixe, como nós estamos estudando aqui. Prazer. Também. E para finalizar, que o nosso tempo já acabou. O nosso querido da mídia já está olhando para a gente e sorrindo. Quer dizer assim, terminou. Mas esse assunto vai ter que esticar 2 minutos. Calma um pouquinho, Rogério. Olha lá. Ó. Jesus fez sua tenda com a humanidade. Queridos, a gente não pode deixar de citar isso daqui. Aqui, Moisés fez ali um tabernáculo para que Deus habitasse ali no meio deles. Sim. Agora acontece algo incrível que me arrepia ao mencionar. O Senhor Jesus vem e Ele se torna um tabernáculo, se fez carne, para estar habitando onde? No meio de nós. Vamos fazer assim, deem as considerações finais e falem alguma coisa aí sobre a quinta-feira. O texto, eu gostaria de colocar isso aí, João capítulo 1, verso 14, que fala justamente sobre isso. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quando Jesus esteve entre nós aqui, quando ele andou aqui, há cerca de mais de 2000 anos atrás, ele fez o seu tabernáculo entre nós. Quem conviveu aquele tempo ali teve um privilégio. Infelizmente, muita gente não valorizou. Perdeu a oportunidade de ser abençoado. Mas aqueles que aproveitaram, foram abençoados e sentiram a presença do Filho de Deus entre eles. Você vê que bênção, né? E hoje também nós temos a oportunidade de ter Jesus conosco, não é? Nós já falamos aqui, através da oração, através da comunhão, do estudo da palavra. São maneiras de termos Jesus entre nós, habitando entre nós. Edinho, mas aí acabou a oportunidade? Então, eu fico maravilhado na questão do processo da causa e efeito. Foi por causa do que o santuário ele foi erigido? Qual que era a intenção? Como vocês bem falaram aqui durante toda a lição, qual que era a didática, qual que era o ensinamento por trás do santuário? Exatamente o que aconteceu com a encarnação do Senhor Jesus. É um mistério a encarnação do Senhor Jesus, tá? Não temos como explicar. A Bíblia apenas diz que o Espírito Santo possuiu Maria e ela deu à luz
o bendito, o fruto bendito, o Salvador, o Deus conosco, o Emanuel. Sim. Então a causa e o efeito. A causa ali quando foi feito o tabernáculo, o efeito agora é a próprio Deus que um dia encheu o santuário lá na inauguração de Moisés, lá na criação, quando ele diz, está tudo muito bem, terminei tudo, agora vou preencher o sétimo com a minha presença. E também quando Salomão erige ali, ele preenche. Agora ele vem e preenche no nosso coração, sendo o próprio Deus. Eu costumo dizer o seguinte, quando Deus quer falar com um passarinho, Deus não manda outro animal, Deus não manda um homem, Ele manda outro passarinho. Foi o que Ele fez. Ele queria falar com o homem, Ele queria reatar esse relacionamento que havia quebrado. Tanto que se você for para Gálatas 4:4, fala, vindo a plenitude do tempo, Deus viu o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então agora Ele se faz carne e habita entre nós. Isso é fantástico, irmãos. E aí você vai lá para 1 Coríntios, fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que esse Espírito, ele quer preencher a nossa vida, ele quer preencher o nosso ser. Então, finalizando as minhas palavras aqui, estude a palavra de Deus, busque na palavra o que Deus quer para você. Ali você vai encontrar as respostas para a sua vida, de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Um abraço e Deus abençoe. Eu quero terminar aqui a nossa lição. Infelizmente, nós não conseguimos falar tudo, porque é muito assunto. Mas você tem durante essa semana a oportunidade aí de estar estudando todos os detalhes. Mas eu quero trazer para você um finalzinho aqui, ó, um texto de Patriarcas e Profetas, que a nossa escritora Ellen White, ela diz o seguinte: nos serviços do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou o seu lugar, o povo era ensinado todos os dias a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e ao seu ministério. E uma vez ao ano, a mente de todos era transportada para os acontecimentos finais. Nós estamos vivendo os acontecimentos finais deste mundo. Nós precisamos despertar porque está acontecendo e porque o que virá ainda. E aí diz o seguinte, ó, acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás e para a purificação final do universo, tanto do pecado quanto dos pecadores. Irmãos, isso tudo vai acabar. Todo choro, todo pranto, toda dor irá cessar. E eu perguntei aqui para Edinho, então cessou a nossa oportunidade de habitar junto com Deus? Não. Após isso, nós habitaremos junto com o Senhor. Não haverá mais o tabernáculo, porque o próprio Deus será o tabernáculo. Amém. E eu e você temos essa oportunidade. E nós ouvimos uma pregação aqui com o pastor Adair, há alguns dias, dizendo o seguinte: pense mais no céu. Pense mais no céu, esquece as coisas desse mundo, porque isso aqui vai acabar e não demora. Então eu quero fazer esse apelo para nós e para você. Pense mais nas coisas do céu, vai valer muito a pena. E a gente quer continuar com você estudando e se preparando para esse grande dia. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo estudo, na próxima semana. Amém.